Voltamos agora aos nossos comerciais. Agora vocês vão conferir uma entrevista muito interessante com o Dr. Sidney Federman. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por senhor ter vindo e vai contar algumas novidades para a gente, né, doutor? Sobre alimentos que previnem aparecimento de câncer. O senhor já publicou vários livros e ele é o médico aposentado do Ministério da Saúde, foi diretor do Hospital São Camilo, em Santana. Ele possui o título de especialização em cirurgia pediátrica e pós-graduação em nutrologia, área de atuação oncologia nutrológica. E ele já lançou diversos livros e artigos também. E o livro mais recente é o Superalimentos, indicado para prevenção de doenças crônicas, diabetes e câncer. Não é isso, doutor? Esse livro Superalimentos está à disposição dos telespectadores na Livraria Cultura ou no site da Cultura. É esse livro aqui. www.livrariacultura.com.br. Na verdade, esse livro é um resumo de um relatório do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. O Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, com sede em Washington, ele não pretende erradicar o câncer porque é impossível, mas ele pretende diminuir muito a sua incidência, o risco de ter câncer. Então, eles gastaram 105 milhões de dólares e analisaram 500 mil de artigos, selecionaram 7.000 pesquisas e fizeram uma análise estatística de 7.000 pesquisas. Nós temos pouco tempo, então vou falar dos resultados. Os resultados é o seguinte: os cereais integrais, representados pelo arroz integral, pela culinária com farinha de trigo integral, pão, bolo, bolacha, pizza, panqueca. Tudo que for integral é benéfico à saúde, né, doutor? Você pode, em vez de usar farinha de trigo refinada, usar farinha de trigo integral. Isso protege, as evidências são convincentes, existem 1.125 pesquisas. Está tudo resumido no nosso livro. Esse livro é de fácil acesso, a pessoa pode entrar no seu site, né, que é sidneyfederman.com.br. Lá tem mais informações, ou na Livraria Cultura também, que você pode comprar, ou pelo telefone, no telefone do site dele, tem também. É que esse telefone da clínica, não sei, da clínica também pode conseguir pelo livro, doutor? Pode, mas clínica? é mais difícil, fácil, né? Pela Livraria Cultura. Pela Livraria Cultura, pelo site, vocês podem comprar o livro mais fácil. E é muito interessante no seu livro que você tem algumas receitas, né? E opções também para a refeição das principais refeições, como a pessoa deve se alimentar bem, quais são os cereais integrais, dando um enfoque mais para a alimentação mesmo. E essas pesquisas também, conta um pouco dessas pesquisas, né, doutor? Então, 1.125 pesquisas forneceram evidências convincentes que o uso de cereais integrais previne câncer de intestino grosso. Já pensou? Então, os alimentos que previnem: o arroz integral, culinária com farinha de trigo integral, aveia, milho, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, legumes, verduras, frutas, sementes e nozes. Esses são os alimentos que protegem. Que mais protegem. Agora, a carne vermelha tem que usar em menor quantidade. Quantas vezes por semana uma pessoa pode comer uma carne vermelha, por exemplo? O ideal é usar o peixe. O peixe protege contra o câncer de intestino grosso. E tem ômega 3 também, né, doutor? E tem ômega 3. Agora, interessante, o peixe cozido protege contra o câncer de mama. O peixe frito aumenta o risco de câncer de mama. Então, as frituras, o óleo em altas temperaturas oxida e origina substâncias cancerígenas. Agora, um aspecto importante é evitar o grelhado e o churrasco, que o calor excessivo na gordura libera substâncias cancerígenas. Mas esses alimentos de origem vegetal, arroz integral, milho, feijão, legumes, verduras e frutas, têm muito selênio. O selênio inativa os cancerígenos produzidos no cozimento da carne. Mas o Fundo Mundial recomenda que a carne seja preparada com técnicas brandas de cozimento, em vez de grelhado ou churrasco, cozida, né? Pode ser cozida, por exemplo, a pessoa pode colocar um peixe com tomatinho, cebola, no forno, envolvida no papel alumínio, pode fazer isso? Você falou o almoço anticâncer. O almoço anticâncer é o arroz integral ou o milho, o feijão ou a ervilha, bastante legumes e verduras cruas, e o peixe e uma fruta. O frango nem aumenta o risco, nem diminui o risco de câncer. Então, o frango também pode ser usado. Agora, o frango frito, numa pesquisa, aumentou o risco de câncer de mama. O frango cozido não aumentou o risco. Geralmente, tudo que é frito, que eu entendi que o senhor está falando, aumenta o índice de câncer, né? É verdade. Isso está comprovado. Agora, um aspecto importante é com relação aos derivados do leite, os queijos. Então, 85 pesquisas que estão enumeradas no relatório
do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, chama-se Dieta, Nutrição, Atividade Física na Prevenção do Câncer. 85 pesquisas demonstram que quanto mais derivados do leite, em inglês chama-se dairy products, quer dizer, derivados do leite, queijo, manteiga, quanto mais derivados do leite, maior risco de câncer de próstata. Nossa. Porque o bezerro é um animal de grande porte, ele precisa crescer rápido. Então eles dão coisa para crescer, hormônio de crescimento. Deus dá hormônio do crescimento. No leite tem hormônio do crescimento em grande quantidade. É o IGF-1, Insulin Grow é crescer, Grow Factor. E quando você toma um copo de leite, aumenta no teu sangue 8,23 nanogramas por ml o IGF-1. E o IGF-1 alto é responsável pela progressão e desenvolvimento do câncer de mama, de próstata e de intestino grosso. Mesmo se o leite é desnatado, o desnatado ele não tem a gordura, mas ele tem o hormônio do crescimento. E geralmente os queijos e similares têm excesso de cálcio. O cálcio é necessário, mas não excesso. Mais de 1 grama de cálcio por dia aumentou 35% o risco de câncer de próstata fatal. Então eu ponho aí no livro uns patezinhos anticâncer. Patê anticâncer, alho, azeitonas pretas, atum, tofu e um salzinho marinho. É bom usar o sal marinho, que tem menos sódio e mais sais minerais. Esse sal light é indicado ou não? O sal marinho tem 70% cloreto de sódio e 30%, 81 sais minerais, ferro, selênio, zinco, todos importantes. O processo dele de preparação é diferente também, de industrialização dele também para o material final para o consumidor também. O sal refinado é somente cloreto de sódio. É só cloreto de sódio. Muito sódio aumenta o risco de câncer de estômago. Ah, é. E pode fazer mal para o rim também, porque o alto índice de sódio, né? Pois é. Então, tem aí um patezinho de grão de bico, que é o hummus. Vocês fazem hummus? O hummus é o grão de bico deixado de molho na véspera, meio quilo, cozido, temperado. Os temperos atuam contra o câncer. Alho, cebola, gengibre, cúrcuma. Cúrcuma, tem um médico aí essa receita que o doutor está falando, esse patê de hummus, é uma excelente dica para quem está querendo fazer uma alimentação mais saudável. Esse aqui, ó. O hummus é o meio quilo de grão de bico deixado de molho na véspera, cozido, temperado, acrescenta-se 3 colheres de chá de tahine. Tahine é o creme de gergelim que tem muito cálcio, e aí você faz um delicioso patê para não usar o queijo todo dia. As pessoas que baixa o liquidificador e aí mantém essa consistência de patezinho, né? As pessoas que mais usam queijo, comparando com as que menos usam queijo, as que mais usam tiveram 68% maior risco de câncer de próstata. Nossa. Na China, Japão, Filipinas, é raríssimo o câncer de próstata, câncer de mama, porque eles geralmente não usam leite e queijo. Agora tem o problema da osteoporose. É isso que eu falo, o leite é a principal fonte de cálcio nos países industrializados. É porque a farinha branca perde o cálcio, a farinha de trigo integral tem o dobro do cálcio que a farinha branca tem. Então, se você faz uma alimentação integral, você chega a 1.500 miligramas de cálcio, quando você precisa só de 500. Você consegue o triplo do cálcio que você precisa, mas é menos absorvido, não tem perigo do excesso. Ou do leite, do queijo, é maciçamente absorvido. Entendi. E essa coisa de comer peixe cru, doutor, o que o senhor me diz disso? É benéfico à saúde? O peixe cru é um hábito. Os japoneses têm esse hábito, né? É um hábito dos japoneses. Aqui no Brasil teve uma onda de informações de contaminação do peixe cru, não é mesmo? Mas você pode comer peixe cru de boa procedência em bons restaurantes. É indicado, então. O cru tem a grande vantagem que tem a vitamina B12, porque quando cozinha perde 70% da vitamina B12. Mas você tem um estoque de vitamina B12 no fígado que dá para 1 ano até 6 anos, então não se preocupe com isso. Entendi. O peixe é um alimento. O peixe é interessante que ele tem ômega 3, que é uma gordura anti-câncer. Ele tem vitamina D, né? E ele tem gorduras não saturadas, que é o próprio ômega 3. Mas é interessante peixe que vem do mar, não do cativeiro. E como que o consumidor final vai saber disso, doutor? Como que vai saber diferenciar? O rapaz que vende peixe sabe. Geralmente o atum, o salmão é de cativeiro. Ele come ração. E quem fabrica o ômega 3 é a alga. O peixe come a alga, adquiriu ômega 3 na sua carne do peixe. Entendi. O outro peixe come ele, então fica com ômega 3. Então, a sardinha, a pescada... Então, de pescada é indicado. O San Peter, tem a merluza,
vários que são bons para a saúde. São peixes de água salgada, mas não de cativeiro. Entendi. Então, Perfeito, doutor. Resumindo, troque o arroz branco pelo arroz integral. Troque o sal refinado pelo sal marinho. Faça culinária com farinha de trigo integral. Você pode fazer pães, bolos. Pão, existe pão integral só no nome, integral. Mas eles usam 90% farinha branca. Nossa. Você vê nos ingredientes, quando tem a farinha... É bom ver a descrição, atrás da embalagem. Quando tem a farinha especial, fortificada, é a farinha branca, eles põem 90%. Existem 3 marcas que têm um selinho 100% integral. Puma, Nutrela e Panko. Puma, Nutrela tem um selinho 100% integral que aí e a Panko integral não tem nada, total. Nenhuma adição diferente. Aí a farinha de trigo integral, centeio e aveia. Sei. Agora, a bolacha não existe integral, tem que fazer em casa, com farinha integral e aveia. Então, a culinária com farinha de trigo integral é fundamental. Comer feijão, arroz integral, legumes, verduras, frutas, sementes, Isso nozes. tudo Comer carne, mas pouca carne, dar preferência ao peixe, ao frango, mas também em menor quantidade. Agora, os queijos, quanto mais queijo come, maior risco de câncer. De mama, de próstata, de intestino grosso, linfoma, leucemia e câncer de testículos. Então, eu tenho um amigo que diz assim, mas Sidney, você não pode olhar para o queijo? Você pode olhar para o queijo. Você pode até degustar um queijo. Sim. O problema é o todo dia. É uma vez ou outra, então. É todo dia. Então, se você fizer substitutos do queijo, como esses patê de grão de bico, patê de tofu, você está fazendo patês que te protegerão contra o câncer, infarto e diabetes. Nossa. Ou seja, você vai estar só melhorando a sua saúde, com certeza. Doutora, eu adorei sua presença aqui. Muito obrigada por ter vindo no programa Curtir em São Paulo. Volte mais vezes, tá bom? Para contar outras novidades para a gente. Olha, na próxima vez nós podemos mostrar essa revista. Essa revista chama-se Nutrition and Cancer, uma revista internacional. Aqui na página 833 tem um relato de uma mulher com câncer no útero. Ela teve um sangramento vaginal, aí descobriu que tinha um câncer dentro do útero. Aí, ela ficou curada por causa dessa alimentação. Depois o câncer disseminou e ela fez uma alimentação anti-câncer, que também tem no nosso livro, associada à atividade física, e o câncer desapareceu. Está publicado aqui nessa com revista. essa alimentação balanceada, ela ficou curada, né, doutor? Existe uma alimentação para os portadores de câncer e uma alimentação para prevenir o câncer. Para prevenir o câncer. Para os portadores está aí no capítulo de portadores. Que legal. Mas é preciso acompanhamento de um médico com nutrólogo certeza, ou uma para seguir um nutricionista tratamento certinho. especializada. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado a todos. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigada a todos os internautas pela interatividade e até sexta-feira que vem. Um super beijo e até lá.